Fala, galera! Estamos aqui mais uma vez com o podcast Machador, não é não, Pepe? E aí, meu irmão, como é que você tá? Tudo firme? Mais uma vez juntos aqui, hein? Com a graça de Deus. E dessa vez, quem tá aqui com a gente? Hoje a gente tá com um cara que é ícone na raça, né? Um dos caras mais respeitados dentro das pistas, dentro e fora das pistas. Meu amigo Lucas Lira, você é fundo de quintal. Seja bem-vindo, Lucas. Valeu, gente. Obrigado aí. Seja bem-vindo, irmão. Valeu, obrigadão. E aí, como é que você tá? Tudo certo? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Gostou de estar aqui? Muito. Parabéns aí pela estrutura. Obrigado. Muito bom, parabéns pela iniciativa. Bacana demais. É uma forma da gente ter também a proximidade com as pessoas que a gente não tá junto direto, né? Apesar que nas exposições a gente tá sempre junto. Né? O povo de casa ia poder ver e acompanhar o nosso trabalho, o trabalho de vocês. Um espaço aberto ao criador, aos treinadores, aos veterinários. E de maneira geral, o que é mais importante é o espaço da informação, né? Claro, com Isso é o mais importante. Bom demais. O homem veio direto de viagem, direto aqui pro estúdio. Exato. Inclusive, eu queria agradecer a ele esse esforço, esse né? esforço, esse prestígio. Né? Ele veio direto da tarra lá no Tava meio mexendo em tropa. Véi, tem como tomar só um banho, trocar aqui. de roupa e vamos. Eu falei, véi, tem como sim. Então, obrigado pelo esforço. E foi o que você falou. Acho que aqui é um ambiente da gente compartilhar informação. Que muitas vezes, dentro de uma exposição, dentro de uma Copa de Marcha, a gente não consegue ter esse bate-papo para levar para a turma de forma geral, né? Perfeito. E vamos ter aqui. Como de praxe, vou lhe avisar logo. A gente vai lhe apertar. A gente está aqui para perguntar. Vou fazer aquelas perguntas que vocês aí em casa querem fazer. A gente está aqui e vai fazer por vocês, viu? Fiquem tranquilos. Mas e aí, Luquinhas? Me conte um pouquinho como é que foi sua história, né? Acho que muita gente conhece o nome Lucas Lira. Você sabe do respeito que você tem na raça. Mas poucas pessoas conhecem de fato a história. Como foi que você começou? Que momento você decidiu de fato que sua vida ia ser através do cavalo? Me conta um pouquinho. Eu, como boa parte das pessoas que estão há algum tempo no cavalo, né? Que teoricamente é muito pouco para se tratando de cavalo, né? Eu tenho 13 anos como profissional, monto cavalo desde os 2 anos. E eu comecei, na verdade, por influência do meu avô, né? A gente tem uma influência, só que isso nasce com a gente, não tem jeito, né? Sim. Você deu o exemplo que você não teve influências dentro da família, mas que isso sempre te alertou, estava latente, mas sempre estava te chamando a atenção para poder, uma hora eu vou querer largar tudo e viver disso. Na verdade, inicialmente a gente sempre vai na fazenda do avô, monta, e a gente vê logo que a gente começa a passar um pouco dos limites, né? Porque não quer descer do cavalo para almoçar, não quer descer do cavalo para ir tomar café e encerrar o dia, enfim. E aí... Cavalo amarrado no morão o dia inteiro. O dia inteiro. E aí a gente foi... Eu, na minha adolescência, por questões de vestibular, meu pai sempre fez questão da gente... Nós somos em 6, né? Meu pai teve uma juventude difícil, teve que sair de Alagoas para Salvador muito cedo para poder ganhar vida. E aí sempre incentivou a gente a estudar, né? Você é alagoano? Não, eu sou baiano, só que meu pai é de Arapiraca. Sim. Aí meu pai veio pra cá com 13 anos. Então sempre incentivou a gente a estudar, a gente fazer vestibular, né? Que é uma coisa importante para todos nós. E na adolescência eu até que me afastei um pouco das atividades na fazenda, apesar de ser muito perto. Mas a aproximação com o meu avô sempre foi muito grande, né? Meu avô sempre foi meu segundo pai, sempre me orientou em tudo e foi um professor para mim. Até, inclusive, ao longo dessa trajetória de formação, eu fui bolando meus treinamentos muito de acordo com o que eu aprendi na infância também, no dia a dia, no trabalho com gado, no trabalho com campo. E aí acabou que, quando eu decidi fazer faculdade, eu não me via em outra profissão a não ser a veterinária, né? Sim. Porque estava muito relacionado, eu poderia fazer até zootecnia ou agronomia, sabendo que eu queria ser treinador de cavalo. Então, na minha adolescência, eu fiz alguns cursos, isso me despertou, mas era muito difícil naquela época. Até depois da minha formação como veterinário, a questão de você ir para o mercado, né? Como centro de treinamento. Sim. Então a Bahia, meu medo era a Bahia não abraçar essa ideia de Minas, né? Porque todo mundo, inclusive, quando o Ítalo e o Fernandinho abriram esse tipo de serviço, então a referência, na verdade, no Brasil sempre foram os dois. E aí, todo mundo da Bahia que tinha um animal competitivo, né? Isso é uma coisa que vale se lembrar, né? Nós sempre fomos um estado ativo nas nacionais, né? Sem dúvida. Inicialmente na batida, né? Por isso nós temos aí 5 campeões nacionais de batida.
E aí todo mundo que tinha o seu animal, que via e almejava potencial, eles mandavam para Minas, né? Porque não tinha esse tipo de serviço aqui. Perfeito. Só que eu também não tinha cacife, vamos dizer assim, nem experiência nenhuma, né? Não tinha... Mas você já tinha se informado, né? Já tinha me formado. Certo. E aí eu abri uma... como a gente fala, né? Abri umas baias. Eu já tinha 3 baias no fundo da casa onde eu morava. Então, só pra gente entender aqui, você se formou pensando em montar um CTE, um centro de treinamento, ou você começou a clinicar, trabalhou na área? Entendi. Como minha formação durante a faculdade, todas as séries da faculdade, eu ia fazer um curso de equitação. E eu fui pra equitação clássica porque aquilo me cativava. Eu assistia muitos vídeos de lusitano. Sempre grande porte, né? Sempre, hipismo. Então aquilo ali foi me motivando e eu queria realmente saber a base. Pra mim, a equitação clássica era a base de tudo. E eu fui na equitação clássica. Ó, eu quero montar cavalo lusitano e quero aprender nele. Então, mesmo na faculdade, você já sabia que você queria treinar cavalo. Já. A veterinária, talvez clínica, Não. seria um segundo... um plano B. Um plano B, Mas eu sabia que eu também... Eu acho que com o passar do tempo, se eu fosse me dedicar e se eu fosse um cara que desse resultado na parte clínica, eu acho até que eu poderia ficar feliz, sabe? Perfeito. Porque eu estaria com o cavalo. Mas não tão feliz, não tão concentrado e conectado como eu me conecto com os cavalos quando eu tô montado. Então, isso é uma coisa que eu faço questão de... Cara, trabalhar com o que gosta é bom. Né? É outra Verdadeira coisa. paixão, né, velho? Não tem como, acho que satisfação maior na vida. Aí eu fui fazendo minhas formações durante as férias da faculdade e me formei. Aí quando eu me formei, eu já tinha 2 baias ocupadas com alguns cavalos pra arrumar a boca e tal. E cair no mercado sempre é muito difícil, né? Inclusive hoje, eu acho, mesmo com o volume todo de centros de treinamento, quem teve a audácia de abrir durante esses últimos 6, 7 anos aí foi gente que normalmente saíram de áreas, né? Já eram pessoas conhecidas, já tinham um trabalho reconhecido. Já tinham certa experiência, né? Uma certa experiência. A única experiência que eu tinha na época é por conta que a minha formação eu fiz na Escola do Cavalo Andaluz, no CEPEM, com o mestre Luiz Carlos Pires de Oliveira, e lá tinha uma vazão de animais muito grande. Eram 50 baias. Aquilo me ensinou muito o manejo de CTE, sabe? E o nome Fundo de Quintal? Foi porque, como eu falei anteriormente, as baias eram no fundo da minha casa, né? Então, meu pai tinha uma chácara e aí, durante a infância, até pra me segurar um pouco em casa, ele sabia que não ia ter jeito. E aí, rapaz, meu pai... Fica ali no fundo. E meu pai tinha um raio de uns passarinhos, rapaz. E ele sempre viajou muito, trabalhou sempre fora e não tinha... gente pra poder dar comida pros passarinhos, sobrava pra mim. E aí, pra me deixar um pouco mais em casa e também, né, satisfazer, né, vontade de filho. Sim. Aí ele fez uma baia primeiro e comprou um cavalo pra mim. Acabou que meu avô era criador a vida toda de cavalo de picada, de machador, ele comprou um piquira pra mim. Vizinho da gente, então, enfim, aí me segurou um pouquinho mais essas viagens pra fazenda e etc. E acabou que eu fiz outra baia, né, quando eu já tava montando... já tava maior, né? Aí fiz outra baia, trouxe um cavalo da fazenda do meu avô. E aí foi começando. Aí quando eu formei e que eu construí 3 baias pra treinamento, aí tem aquele negócio, né? E aí, chama como? Aí tinha um negócio da banda, nem a banda eu curtia, nem nada. Aí eu falei, pô, mas vou botar fundo de quintal. Porque no fundo da minha casa, quando me perguntarem, eu vou dizer que o meu nome é por conta que eu comecei lá no fundo de quintal. Massa. Aí pronto. Aí pegou. Só que até que pegou de certo ponto, porque as pessoas sempre me conheceram, né? Como Luquinhas. Lucas, Lucas, acaba que nunca ficou assim, Lucas do fundo de quintal, vamos dizer assim, né? Eu sempre Lucas Lira. Lucas ficou Lira. sempre Lucas. Então, assim, hoje acabei que não uso mais esse nome, porque depois eu acabei que assumi o nome da tropa do meu avô, né? Comecei realmente, já tô no 5º ano aí, comecei realmente a fazer os cruzamentos com o que eu quero, com o que eu vou querer daqui pra frente. No Aras Bate Fundo. Só que aí também ficou ainda o Lucas, entendeu? Ficou ainda o Luquinhas, tá onde? Tá lá em Luquinhas. Aí, então ficou esse nome, e aí foi que eu comecei assim. Quem me deu a primeira oportunidade, isso é importante, né? A gente sempre salientar que, como eu falei, é um mercado é muito difícil, era pior ainda, né? Eu acho. Isso, era muito difícil, restrito. Era uma ideia nova, né? Tinha cultura na Bahia. Eu tinha certas restrições do meu pai, do meu avô, imagina, meu pai... Tinha cultura e como não tem cultura, você tá no mercado, não tem cultura, todo mundo que vai entrar acha um investimento muito alto, né? Não tem o costume ainda... Até mesmo para ele conseguir um animal para iniciar os treinamentos. E eu não tinha como baratear o custo, porque eu não tinha como ter capim.
Porque era pequeno espaço, aí tinha que comprar feno. O feno já era aquela coisa, não era caro como é hoje, mas era caro, né? A galera costumava alugar a baia e o aluguel já era o capim. Entendeu? Aí você tem que perder, tem que ganhar, e aí você vai levando com... Mas essas 3 baias que você construiu já foi lá no Baixa Funda? Não, eu vim pro Baixa Funda em 2010. Mas quem mesmo que ele deu a oportunidade? Aí que a primeira pessoa que me deu a oportunidade, na verdade, na parte de treinamento, quando viu que eu tava indo fazer uns cursos, já tava com a prosa melhor, né? Conversa de cavalo melhor, foi Zé Linhares, do Aras Timbaú. E ele era muito amigo do meu avô. Então isso me abriu uma porta, né, pros amigos do meu avô, né? Bacana. Então primeiro me deu a oportunidade, o primeiro animal que eu treinei na casa dele, né, como consultoria e tal, foi Zé Linhares do Timbaú. O primeiro resultado em pista também foi com ele? Não, aí já foi um outro amigo do meu avô, um Aras muito tradicional, hoje não cria mais, Dr. Otávio Machado, do Aras Diamante. Foi aí que eu fui prestar uma visita lá, né? E aí eu tava fazendo o trabalho todo com o treinador dele, com ele, bacana, vamos tentar trazer isso, trazer aquilo, mas no intuito não de pista, e sim dar uma melhorada, dar uma lapidada no menino com relação à equitação. Evoluir o profissional. Aquele processo que eu prezo muito hoje, sabe? Equação, equestre. E aí ele falou assim, Luquinhas, ó, não tá dando mais, ele vai sair e eu vou ficar com o cavalo parado. Você quer levar pra treinar? Aí eu falei, tudo que eu queria, na verdade, né? Porque eu queria ter o cavalo... de bandeja. Eu queria que o cavalo viesse porque eu queria ter aquela experiência, né? E até então eu não tinha. Certo. Apesar que sempre eu fiz questão, nos áreas onde eu passo, eu sempre faço questão de não... nem ofertar e não tentar fazer com que o criador, ele menospreze, vamos dizer assim, a mão de obra dele. Porque senão fica uma coisa muito descartável e eu perco os meninos, né? Eu não quero isso, eu quero trazer eles pra perto de mim. Certo. Hoje o Lucas Lira é um educador. Exato, eu nunca quis tirar bicho da casa dos outros pra trazer. Nesse caso em especial de namorado, né? Namorado do diamante. Nesse caso em especial, é que eu queria muito sentir aquilo, entendeu? Como é que era tentar treinar um cavalo pra pista. Até então, eu tinha apresentado só em prova mirim e tinha apresentado um castrado do meu avô, que foi o último lugar. Minha estreia em pista. O rabo da gata. Minha estreia em pista eu fui de 5 cavalos, eu fui o 5º. Tá vendo como começa? Aí aquele... Não desistir. Passa aquilo tudo na cabeça, né? Eu falei, não, eu quero ir pra lá pra frente. Aí, enfim, aí foi. E o primeiro resultado foi com o namorado. Você lembra, assim, o que... Lembro, foi no Afenagro. Foi no Afenagro, foi a estreia. E aí, ele foi campeão cavalo júnior. De marcha picada? De marcha picada e reservado campeão dos campeões de marcha para o jubileu da pipoca. Opa! E reservado da raça para o jubileu. Começou bem, viu? Foi bom. É importante, jubileu. Foi importante. Aí depois ele foi antigamente o CBM era no primeiro semestre, né? Sim. Aí nesse CBM ele foi reservado campeão dos campeões. Isso em que ano, Luquinhas? 2008. 2008. Foi reservado campeão dos campeões para um cavalo castanho do Iluminata. Banguê, Suave do Tingui, se eu não me engano, 2008. A memória de Luquinhas tá boa, viu? Tá boa. Agora, HD. Agora, que momento assim que Desculpa, acho que foi 2009. Que minha primeira nacional foi 2009 com ele. Como o CBM era no primeiro semestre, eu levei ele do CBM pra nacional. Entendi. 2009. A gente já viu que ele é um cara determinado, né? Ele já começou a faculdade sabendo o que queria. A faculdade veio como algo complementar ao seu objetivo. Sim, me ajudou muito. E, assim... Que momento foi que você deu aquela virada de chave, aquele start? Que você começou com essas 3 baias, e aí você teve tendo aquelas oportunidades com os amigos do seu avô, mas que hora que você começou a ser reconhecido? Foi com o namorado mesmo, porque na verdade o reconhecimento vem com o resultado, né? Perfeito. Depois do resultado começou a chegar. Eu costumo dizer, acho que Garupa acompanha um pouco da minha prosa, vamos dizer assim, né? Eu sou um cara que a pista, na verdade, eu não me deixo me entorpecer por ela. Porque é um ambiente de muita vaidade. Então, assim... E a vaidade, na verdade, é igual a álcool 70, né? Ela expira, né? Ela acaba. E aí fica o quê? Vai ficar sua imagem como um cara vaidoso, que nunca abriu oportunidade pra ninguém. E que você se sentiu bacana porque você era campeão dos campeões. Do mesmo jeito que ela levanta, ela derruba, né? Exatamente. Então você... beleza. Você é quem? Porque você foi campeão dos campeões. Uhum. Então eu quero ser alguém... Quero ser campeão dos campeões e quero ser alguém que possa ajudar as pessoas no cavalo. Eu não tô nessa pra ganhar grana só. Tô pra viver, claro. Sim. Só que eu tô nessa porque eu tenho um objetivo. Quer transformar vidas. Exatamente. No que eu puder, eu quero ajudar as pessoas. Por mais que às vezes eu erre, que é normal, ainda bem que eu erro. Sempre. Meu objetivo é ajudar as pessoas. Eu
Eu não tô nessa aqui só por interesse, vamos dizer assim. Então, eu sempre quis tá dentro do sistema do cavalo, orientando as pessoas. E a partir do momento que veio o resultado, foi muito avassalador até, né? O cavalo não era conhecido. Aí a marcha picada tava naquela formação ainda. O que é bom? É o que é mais centrinho ou mais molinho, né? Vamos dizer assim. Então as pessoas confundem muito, né? O que é o genuíno? O genuíno é igual ao molinho? Ou o genuíno é o quê? É o bom? É o natural? É o puro? É o clássico? Enfim. Tava naquela coisa. Então, naquela época ainda se dava. Você olhava uma categoria, tinha 5 cavalos, tinha o campeão e não tinha mais nada. O resto era... Ou o campeão era um cavalo mais equilibrado, que ele era muito diferente dos outros, porque os outros, além de ter limitações no movimento, eles tinham limitações no equilíbrio, na dinâmica, na própria distribuição. E aí foi nessa que o namorado do cavalo júnior, ele entrou, ele era realmente, com suas virtudes e com suas limitações, ele era realmente diferente como cavalo ali júnior e tal, e ganhou, e foi reservado para um cavalo que ganhou muito a nacional, né? Um cavalo que vem se destacando ainda na reprodução. Então foi um comparativo bacana, sabe? Foi ali que me deu... Foi o jubileu, né? Foi o jubileu. Aí me deu na hora que eu entrei no grande, né? Aí eu falei assim, realmente o castanho, ele é diferente dos outros. Sim. E aí eu acho que o meu possa ser que seja reservado aqui dos 5. Mas foi ali que eu comecei a me envolver mais com o jogo. Como é que eu iria jogar realmente. Como é que eu vou voltar para a próxima prova? Vou preparar para onde? Ir pro grande. Eu agora quero ganhar. Então, era sempre você começou determinado. Só que eu caí numa Fenagro, que naquela época, ainda é hoje, né? Uma exposição zaça, porque tem CBM pesada. Não existe exposição na Bahia, né? De picada mais leve, né? Não tem. Então, naquela época, era muito pesada na marcha batida e a picada começando e bacana. Eu caí numa Fenagro e fui logo em seguida com o CBM. O segundo CBM, se eu não me engano, de marcha picada. Acho que o primeiro foi em Gravatá em 2008. Que, inclusive foi o do Elfo da Aeromoça, né? Da época dele. Isso, então o nosso foi 2009 mesmo. Então o CBM era no primeiro semestre, eu saí de novembro numa Fenagro e caí em abril num CBM, na Expo Bahia. Então aquilo pra mim foi maravilhoso, porque eu já tinha uma relação bacana com o pessoal do Boa Terra. Bujão, que era peão deles, não pôde montar no CBM. Foi aí que porque você teve que operar. Colorado? Não, bem depois. Foi aí depois que meu primeiro campeonato brasileiro foi com a Cabiúna da Lapinha. Pô, e eu já tô treinando hoje netos dela, né? Netos, filhos. Exatamente, ela, treinei. Já ganhou com filhos dela. Já. A Cabiúna da Lapinha hoje é do VB ainda. E do Área São Francisco. São Francisco é até 50-50. São Francisco queria até 4 de milha, né? Você considera esse primeiro campeonato ser o mais importante, não? Ou você tem algum? Esse foi difícil, porque a Cabiúna, eu apesar de eu dar assistência lá no Boa Terra, eu conhecia ela. Só que Bujão tinha a senha dela, sabe? Uhum. Então eles já estavam muito conectados. Eles já estavam num entrosamento. E eu tive um pouco de dificuldade, porque ela também não tinha saído ainda, né? Não precisava classificar. Foi a primeira pista dela. Não precisava classificar, então ela não tinha saído. Ela me deu muito trabalho, choveu muito, eu não sabia qual seria a reação do piso molhado. Sim. Então foi um CBM um pouco tenso, assim, pra mim. Não pelo namorado. Mas você tem, assim, um campeonato, esse marcou minha carreira, marcou minha vida. Minha vida, foi o campeonato, foi esse. Você tem algum? Você falou aqui que o que marcou, que teve um marcante que foi o primeiro, né, com... O namorado do Diamante. Mas esse foi o que marcou? Você teve realmente um campeonato a marca, inesquecível? Não é porque ela ganhou, não, sabe? Eu vou trazer esse campeonato não pela marca, e sim pela apresentação como um todo. Eu achei ela muito à vontade e eu sabia que aquilo aí ia conspirar. Não, foi com a Hortência ficar no CBM do Rio de Janeiro. Foi o CBM que ela não ganhou, né? Ela ganhou e não ganhou porque ela não estava inscrita. Entendi. Sério, velho? Foi, porque eu achava que a classificação da Nacional... Ela tinha sido reservada de marcha na Nacional no ano. Sim. E eu achava que ela estava classificada pro CBM. Não, então para tudo aí. Tudo aí. Deixa agora essa história... vamos render essa conversa que deu bom, ó. Você foi campeão nacional com a égua e depois... Brasileiro. Campeão brasileiro. E depois vocês descobriram que a égua não estava inscrita. Não, na hora lá eles já não anunciaram. Ela entrou em pista. Comentou ela na frente. Você pode comentar o animal na frente. Mas o título do brasileiro vai pro reservado que estava classificado. Caramba, velho. Imagine. Agora foca aqui. Imagine você levar um animal, ele é o melhor da prova, iria ser o campeão e quando vai avaliar pra dar o título... Não subiu a rampa. Me chamaram antes. Não subiu a rampa. Hoje em dia não faz mais isso, porque depois da Hortência, o pessoal começou a se ligar nisso, né?
Porque olha aí, ó. Criou legislação. Lucas Lira criando novas regras na raça aí, viu? depois da Hortência, todo mundo começou a ficar assim, preocupado. Ó, CBM tem que fazer uma prova. É uma falha, né? Você dá se ele não ganhou o CBM passado, ele tem que fazer uma prova regional. Pra poder classificar pra entrar. Se ele for reservado campeão dos campeões nacional de marcha e ele não tiver sido classificado no CBM, ou seja, se ele não fez prova no ano regente, Sim. não vale. Você conseguiu depois voltar em pista com ela e... Não, ela só voltou pro grande na exposição. Na exposição do criador. Hoje em dia separou, né? Apartou a exposição do criador e no CBM tinha a exposição do o brasileiro de marcha e a exposição do criador. Entendi. E a exposição... Não, tinham 3, né? Inclusive o pessoal tirou porque ficava um porre, né? O anúncio de 3 resultados, 3 eventos. Então tinha o criador, tinha o CBM e tinha a exposição, no caso lá, a exposição... o nome lá do Rio de Janeiro. Sim. E aí ela foi premiada na exposição do Rio de Janeiro, mas não foi premiada no CBM. Mas depois disso, você voltou com ela em algum CBM ou em alguma exposição? Em alguma outra pista? Não, aí depois disso ela foi vendida pro MH. Aí ela já fez carreira com eles lá. Não foi mais comigo. Mas ficou faltando esse... Ficou, ela já tinha sido em Salvador. Teve um CBM de batida em Salvador, né? Ela foi reservada campeã das campeãs. Ficou aquela... A Hortência, na verdade, é aquela égua do curral, né? O Alexandre soltou isso, né? Do Guariroba. Tem um vídeo muito bom, a égua brutal marchando no curral. Tem um vídeo, a égua de curral, e esse vídeo do CBM do Rio de Janeiro chama-se o Gol que Pelé não marcou. Pô, é mesmo? Sério, velho? Top. Que é o gol de meio de campo, né? Que massa, velho. Mas eu tô aqui assim... Eu tô abismado ainda, velho, com essa história. Você ser campeão brasileiro de marcha e não conseguir subir a rampa. Não, porque o animal não tava escrito. Não dá pra entender porque ele marcou tanto, né? Então, diante de tantos campeonatos. E também foi a melhor fase dela. Eu treinei ela 3 anos. E foi a melhor fase dela. Foi a melhor fase. E ela tava realmente... Sobrou na pista. Sobrou. Tava muito, muito boa. Ela é um eguaço. Então, xodó meu. Ela... me ensinou muito e foi bom demais. Tem vários assim, de Como é o nome da égua mesmo, Lucas? É Hortência FK. Hortência FK. Tem muitos campeonatos assim, a gente passa muita coisa ali atrás, né? Passa por muita coisa, né? Sim. Tipo, o campeonato da escala do Guariroba, por exemplo. Eu já tava fazendo em casa alguns testes de embocadura, né? As pessoas às vezes ficam preocupadas de ficar trocando embocadura e tal. Eu não tenho muito isso, não. Eu troco, é igual chuteira no pé. O cara vai jogar a Copa do Mundo, ele testa 10 pares, aí eu... Quis se encaixar. Encaixar, e jogou, gostou, vai. E aí eu entrei, fiz a inspeção com embocadura e deram 2 baterias. Aí fiz a inspeção com embocadura, aí como ela era na segunda bateria, eu já sabia, eu falei, eu vou dar uma esquentadinha na escala e volto. Naquela esquentadinha dentro da gameleira ali, eu falei, escala, tá bom não. Não gostou. Não vai dar certo não, vamos pegar o plano B. Sim. Aí falei com o pessoal da organização, e aí você pode, né? Já que você tá na segunda bateria, você pode passar por uma nova inspeção de embocadura. Você tá ali, e aí o pessoal liberou, falei, ó, posso pegar? Ela já tava na cerca, né? Uhum. Sim. Aí troquei, aí ela foi reservada campeã nacional de marcha. Porra, porque você trocou. Não, se fosse a outra, acho que ela na 7 ela... Não ia, né? Não pelo andamento, mas pelo adestramento mesmo. Sim. Ela casou com... Ela deu uma... Você vê o que é a percepção, né? Ele percebeu que o animal a embocadura não estava agradando, trocou ali durante a prova, digamos assim, e foi campeão. E o dia a dia, mas eu já tinha feito os testes, né? O dia a dia eu trabalhava com as duas. Já tinha um plano B já em... O dia a dia, tipo assim, eu ia fazer uma simulação de prova, aí eu botava uma. O dia a dia, as embocaduras, no caso isso da escala... Isso é comum, Luquinha, de acontecer? Não, eu só fiz isso uma vez. Uma vez. Foi a primeira e até hoje única. É porque, na verdade, uma coisa que você defende muito, até nos seus cursos que eu já pude participar, é a embocadura em si, ela não é a ferramenta que faz o animal mudar, digamos, o treinamento. Na verdade, é a nossa cereja do bolo. Isso. Então, é um dia que, naquele momento, ela não estava casada com aquela... E poderia casar melhor com a outra, acho que na hora que botou... Porque, na verdade, a pista da gameleira é um universo muito atípico, né? Sim. De todas as pistas do Brasil, eu acho. Porque ela é muito grande, ela tem muito movimento, ela tem muita coisa... Ao redor, alta. O cavalo sempre chama um pouco mais de atenção. O que eu acho que aconteceu foi que no momento que ela viu aquilo tudo, ela entrou, quando ela viu... Eu acho que a submissão dessa embocadura que eu coloquei inicialmente já não tava atendendo. Não tava legal. Apesar que a submissão vem de descontração, trabalho, né? Com o trabalho do dia a dia. Mas como eu tava naquela dúvida em casa das 2 embocaduras, eu falei, ó, por precaução eu vou deixar a outra. Então fica aí a dica, viu? Sempre tem um plano B. Tem que ter. É melhor prevenir do que remediar. Sempre tem que ter. Agora, pegando esse gancho, teve algum campeonato que você
entrou e que no meio da prova você viu que você tava ali na cabeceira, você tava para ganhar e aí no final das contas você não ganhou, você achou um resultado injusto? E também o contrário, né? Aquele campeonato que você achou que tava no rabo da gata e de repente chamaram você e você foi o campeão. No início quando a gente começou, quando eu comecei, era um pouquinho mais atípico, sabe? Mas aí eu confesso a você que hoje a minha leitura, né, ela segue de acordo com a metodologia de julgamento da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Longa Larga Machador. Sim. Então, se a gente, dentro da prova de marcha, respeitar os 6 quesitos, dá pra você ter uma noção do que você vai ser, realmente. Principalmente quando você vê a montada do juiz e você vê o cavalo andando de baixo. Já começa a entender o que e naquele momento ali, você montado, quando vira o lado, né? Uhum. Quando pega pro sentido horário que você vira e dá uma olhada na tropa, você sabe mais ou menos se você tá no jogo ou não. Tem uma ideia. Exatamente. Aí você vai começar a fazer o seu estudo de prova. Como é que tá o meu cavalo, como é que ele tá passando, como é que ele tá reunindo, como é que ele tá alongando, como é que tá o adestramento, se ele tá leve, se ele tá submisso, se ele tá assustado, se ele não tá. Porque dentro desse momento, você tem que mudar tudo na apresentação. Se o cavalo não estiver concentrado, você tem que mudar tudo. Então, normalmente, a leitura que eu faço bate mais ou menos. Tá dentro da discrepância da nacional, vamos dizer assim. Certo. Tá muito dentro disso. Mas, claro que acontece. Muito de você falar assim, pô, não tô satisfeito, não tô bacana. Eu acho que vai dar zebra, mas isso eu acho que tá muito mais relacionado com a gente. Quando a gente não tá tão bem, a sua interpretação fica pior. Aí acaba que você ou dá um resultado que você não tava querendo, né? Sim. E aí, ou então dá um resultado e você fala, será que realmente eu não apertei demais o crivo então, aí? Assim, o colete 513 sou eu? Tipo isso. Mas já aconteceu. Já, muito. Não, pouco. Algumas muito vezes, não, muito não. Mas acontece. Mas a leitura dá pra você ter. Até em nacional e CBM. Sim. Dá já pra ter. tem mais ou menos uma noção do resultado. Como são 5 notas, você dá pra ter uma noção dos 3, né? Entendi. Dos 3 dá. Você falou um negócio interessantíssimo agora. Você falou que tem às vezes eu não tô com o dia ali a cabeça, então tem o dia do cavalo e também tem o dia do treinador. Isso é uma das coisas que a gente tem que se policiar, né? Eu aprendi ao longo desse tempo, espero melhorar, a me desconectar do mundo. Botou o pé no estribo, eu esqueço tudo. Eu esqueço tudo. Que arquibancada. Na hora que entra na porteirinha ali também. Ali, foco total. Esse problema, na verdade, eu sempre fui um cara engraçado, né? Sempre gostei de jogar bola na escola. E eu sempre fui um cara que era convocado pra seleção. Não que eu jogava muita bola, não, porque a escola era pequena, só tinha gente mesmo. E eu sempre ia pra seleção do colégio e eu era o cara que... Eu já vi que ele era o dono da bola, viu? Não, exatamente. Eu não era o dono, não, mas era o mais raçudo. Eu gostava de correr. Bola, por isso que ele jogava. É isso mesmo. Eu era o mais raçudo, corria muito, gostava de correr e tal. E aí, eu tinha medo do dia anterior. Eu era um cara muito ansioso e muito inseguro. Disputa de pênalti, eu falava, professor, não bota eu não. Eu vou perder, não bota não. E engraçado, quando eu fui pro cavalo, né, se tratando de competição, lá eu tinha um comportamento completamente adverso. E no cavalo eu nunca tive isso. Não sei se... É animal, né? Ele animal, e você dá essa também segurança, é conectado com o animal, né? E aí você... Eu tenho muito isso. Eu boto o pezinho ali, eu não tô nem aí. Eu não sei se você compartilha, mas eu vi um outro podcast hoje falando dessa parte motivacional que casou muito comigo. Quando a gente tem um propósito muito forte e é algo que é determinado, que a gente tem como a nossa vida, a gente meio que não pensa nas dúvidas e no plano B e que vai dar errado. Então, talvez seja isso, né? Você precisa dessa frieza, né? Talvez o grande diferencial dos grandes cavaleiros da raça hoje, nós temos muitos, o molecada tá melhorando muito, tá melhorando bem. Pepe. É justamente essa questão, isso no esporte já se vê muito, né? A questão psicológica, né? Sim. Então essa é a diferença do camisa 10, velho. O camisa 10, a diferença do camisa 10 é essa aí. Eu vou fazer uma pergunta, já que a gente tá entrando essa questão do momento. Já teve alguma vez você sair, hoje é o dia, a prova, vou pro grande, vou entrar em pista, e você olhar pro animal e falar, porra, ele não tá no momento, não tá no dia dele? Sei, uma das coisas que eu faço questão é de avaliar meus cavalos dentro de baia. Isso é importante. E acontece isso? Demais. E nunca aconteceu de eu ligar pro proprietário e falar, não vou colocar,
Porque ele me falou que não tá bem. Não existe isso. Sim. A verdade é essa. Mas talvez por eu sempre acompanhar os meus cavalos de perto e saber qual é a condição normal deles, Você percebe quando que eles estão anormal, eu percebo antes. Então, na exposição, o cavalo, na verdade, é uma criança, né? Então, a conversa com eles tem que ser muito explicada. E, como toda criança, ela não comunica com você, né? Oi, tudo bom? Tô mal hoje. Então, a linguagem tem que ser diferente. Então, tem que ser uma linguagem corporal. E aí, eu sempre prestei muita atenção nos meus cavalos justamente para eu me antecipar. Então, talvez não aconteceu disso, de eu deixar de colocar por uma cólica, deixar de colocar por uma manqueira mais grave, vamos dizer assim, é porque a gente se antecipou. Entendi. Entendeu? Então, é muito por conta de observação, das qualidades que a gente tem que apurar, né? Como treinador. Tem que tentar ser o tempo todo muito observador. Entendi. Porque cavalo exige muito, de muita atenção. Mas dentro dessa leitura, teve algum momento que você não teve jeito de se antecipar? Mesmo estando antes da Sim, prova? campeonato do Bárbaro de Mairi. Foi uma correria, foi uma coisa assim que pegou a gente de surpresa. E o que foi que teve? Eu tava montando no... Não lembro o animal de antes, mas eu tava montando no Ouriço do Monteiro. No cavalo... Já passou por você? Já. O Ouriço domou lá em casa, né? Atual, né? É, reservado campeão dos campeões. Nacional. O Ouriço domou lá em casa. Eu tinha acabado a prova do Ouriço, o Bárbaro ia entrar na sequência. Aí eu tá com a equipe toda preparada, Certo. inclusive os meninos de apoio e veterinário, tudo. E aí, tudo acontecendo lá, eu tava na prova, tudo acontecendo. E aí, quando o Renan, que trabalha pra mim, veio me entregar, eu falei, e aí, como é que ele tá? Aí ele só balançou a cabeça e... Falei, ele tá mal? Tá ruim? Ele tá mancando. Eu falei, mas ele tava bem ontem, Renan. Tava ótimo esses dias todos, e aí, tal. O que aconteceu? A gente deu banho, os meninos deram banho, deixou ele pronto e tal, tava na baia. Não sabe por quê, se tava naquelas baias de lona. Não sabe se ele bateu a mão em algum lugar, do que aconteceu. Ou até mesmo um inseto mordeu, porque não tinha nada aparentemente machucado. Não sei Nenhum se- edema. não sabe se aquilo causou. E realmente tava uma inflamação muito grande nos tendões e no ligamento. Ele tava sentindo muita dor. E aí corre pra lá, corre pra cá, e a gente tenta se antecipar, né? Então, se eu tô lá nos 7, mais ou menos, que é pra decidir, dar resultado, não sei o quê, o Renan já tá lá esquentando. Então, a sorte que a gente teve foi isso aí. Que aí foi Dudinha, aí foi, avaliou. Conseguiu. Né? Conseguiu fazer algumas manobras que com o cavalo, para o cavalo tentar ir pra prova. E aí, você fica naquela correria, não tinha como entrar em contato com o proprietário. Como é que eu vou falar com o federal? Ó, federal, o cavalo aconteceu isso, isso e isso. Vamos avaliar. Aí, quando o Renan me falou, Dudinha já tava lá perto. Falei, e aí, dá pra ir? Ele dá. Vai, qualquer coisa a gente tira. Aí foi. Aí foi o primeiro prêmio de marcha no CBM. Você ainda conseguiu Ainda premiar. conseguiu. Foi, premiar. ainda conseguiu. Ele não fez uma prova bacana, né? Mas realmente o final de prova, né? Um cavalo muito raçudo. Exige muito, né? E o final de prova dele foi muito bom, por incrível que pareça. É mesmo. Não foi, na verdade, ele foi mal ao longo da prova e cresceu durante o set. Entendi. E foi ao contrário Quando dele. esquentou. Que aí aí eu segurei também bem, deu uma seguradinha boa, foi aí que eu acabei bem. Foram 2 provas juntas, mas se você, dá até pra você apresentar bem 4 cavalos tranquilo. Mas o Ouriço foi tranquilo, Sopinha, foi massa. Mas ele eu não aguentava apresentar outro, não. Porque teve que segurar mesmo, e é normal, né? Os cavalos sentirem Aí dor, você eles se escoram mais. desgasta, né? Se desgasta muito, porque você fica muito concentrado e fisicamente, né? Fisicamente, Porque o cavalo começa a puxar muito, né? Que dói a mão, Exige a tendência é demais ele, pedir do- ele do puxar montado. pra baixo, Num dia, então, o normal, você conseguiria apresentar 4 cavalos. Tranquilamente. Nacional eu já apresentei até mais. E com intervalozinho pra noite, né? Por causa dos batidas. Inclusive, eu lembrei de uma situação, você apresentou uma nacional com a perna quebrada, não foi? Foi um pouquinho antes da Nacional, eu fiz uma prova no sul de Minas. E acabou que na comemoração a égua escorregou e caiu em cima da minha perna. E aí ficou aquela coisa toda. Mas tinha que ir, né? Tinha que Tem que ir. Tem que Rapaz, ir. o cara é raçudo. Aí dá uma improvisada, peguei uma bota lá, uma. Botou lá um. Aí foi, encanou. Depois, Vamos usar na dor. depois, não, você tem que operar amanhã. Eu falei, operar? Oh, meu Deus. Operar o quê? Mas tá doido? Você vê, não é só com o cavalo que ele dá um jeito, se antecipa. Com ele Com também. ele mesmo, né? Ele vai. Mas aí, no caso, a equipe também é muito importante, né? Eu dei sorte porque foi 15 dias antes da viagem pra Gameleira, né? Eu normalmente fazia uma antecipação de 30 dias. Então, eu ia entrar no parque dia 18,
Dia 18 de julho, né, na época. Eu quebrei a perna, acho que dia 3 de junho. 4, não sei. E aí, rapaz, você fica agoniado, né, bicho? O corpo acostuma você fazer aqui todo dia, né? Sim. Quando você não faz, incomoda, aí dá... Eu sou muito agitado, e então... Aí o difícil era isso, né? Você fica ali coordenando a equipe de baixo, Sim. de muleta, não sei o quê. E eu bolando, né? Como é que eu vou montar? Como é que eu vou montar? Você sabia que você ia montar. 13 cavalos, velho. Você montou nos 13? Montei. Sério? Apresentou todos. Todos. Mentira. Montei eu nos achei 13. que foi um só. porque Eu Não. vi um vídeo só. Não. Que você foi campeão. Aí eu comecei a bolar aquilo tudo, é um belo dia, uns 3 dias antes de viajar, eu tava de bermuda, aquela bota. Aí eu falei, ô Renan, vem cá, deixa eu montar nesse cavalo aí. Taparica líder. Deixa eu montar nele aí pra ver como é que tá a minha perna. Não monte agora não, deixa pra lá, a gente tá mexendo nos cavalos aqui. Aí tava Renan e Red, né? Red trabalhou hoje em São Paulo. E aí falou pra mim, rapaz, não monte não, bicho. Pior, tá roxa a perna ainda. Eu falei, rapaz, eu vou só dar uma montadinha, pô. Não vou nem Cara, botar não o pé consegue no... ficar longe, não. Vou nem botar o pé no estribo pra não forçar, né? Aí montei no cavalo, rapaz, eu sem querer dizer, né, que tava Tá doendo. doendo. Muito. Falei, rapaz, como é que eu vou fazer? Eu olhei pra cima assim, meu pai do céu. E aí? Me ajude. E aí, bicho? Foi aí que eu comecei a... Aí no sufoco, né, a gente começa a pensar em muita coisa, né? Aí eu falei, ó, Bob, me leva ali na celaria rapidinho. Aí comecei a pensar naquelas talas que você bota, não sei o quê. Aí comprei a tala. Aí eu pisei com a tala, deu uma sustentação bacana. Só que na botina não cabe, né? Aí eu falei, me leva na celaria ali que eu vou ver uma basqueteira lá pra mim. Aí peguei uma basqueteira gigante, assim, uma botona de... Tipo uma basqueteira mesmo. Que encaixava meu pé com a... Com a tala. Com a tala. Aí na hora que eu pisei, ela tinha um gelzinho, falei, Pô, é aqui mesmo. é aqui mesmo. Ih, bebê. Amanhã eu tô em cima deles. É isso. Aí foi. Aí foi. Deu certo. Deu certo, foi bom. E você conseguiu ser campeão, inclusive, né? Campeão com a liberdade na batida, campeão com a vitrine na picada. Primeiro prêmio com a estreia da Pedra Ferrada. Imagina esse homem com a perna boa. Pois Foi um ano antes da outra nacional, que foram das 5 éguas. Foi das 5 éguas campeãs de marcha. Você foi campeão Foi um ano- nacional com 5 animais na mesma nacional. São 5 éguas. 5 éguas em 5 categorias diferentes. Sim. Aí foi um ano antes, né? Que aí o pessoal falou, estamos na resenha, né? Que nesse ano dos 13 bichos, a gente ganhou ainda 11 campeonatos. Entre categoria e marcha. Aí o pessoal ficava na resenha, né? Que irá, você ganhou isso aí porque você tava com a perna quebrada, os caras estavam com pena de você, não sei o quê. Falei, tá bom. Deixa eu voltar ano que vem. Que vem você vai ver. De volta. E eu fico pensando, pô, porque a gente sabe que a perna é fator decisivo ali no teve- movimento com o cavalo. Então, como é Total. que o cara com a perna engessada, com a tala... Teve uma égua que eu só... Seu apoio ali, né? E eu não tenho o costume de bater uma perna só no cavalo, eu bato as duas. Eu entro com as duas. E teve bicho no finalzinho, rapaz. Aquele horário ruim ali da gameleira de meio-dia, prova de picada, as éguas cansando. E eu, embora. Chama. E chama e nada, cadê perna pra chamar? Cadê acelerador? Não tinha Isso aí. espora. Ô, Pepe, eu não sei se você percebeu, eu percebi aqui Luquinhas falando muito da equipe, né? Ele você observou? Ele fala muito da equipe dele, ele não é só ele tem toda uma equipe por trás ali, e assim... Perfeito. Acredito eu que tem muita gente que deve tá assistindo agora, deve estar se perguntando, assim, no CTE dele, porque a gente tá falando aqui muito em pista, né, e tal, e lá no seu CTE, como é que funciona a equipe? Como é que você estrutura a equipe? Por exemplo, eu vou botar um animal lá agora, e aí como é que você organiza a estrutura, você estrutura os trabalhos, como é que funciona? Você chegou lá para um determinado funcionário, outro para outro, e você pega depois, começa a trabalhar o animal. Eu acho que isso aí é uma coisa que muita gente gostaria de saber, né? Se pergunta como funciona o seu CTE. Eu falo direto, né, que quando chega lá, o cara tem que ter uma certa paciência. Por quê? Porque a gente faz um estudo do cavalo. A gente precisa fazer mapeamento. O treinamento hoje está muito envolvido, não depende só de mim. Eu não tenho como assumir tudo. Principalmente que hoje as equipes estão aí justamente para dar o suporte ao cavalo. Então eu preciso ter um cara, se for na fase de domo, um cara que dome bem, porque eu não tenho condições nenhuma mais de estar dentro do redondel domando cavalo. Perfeito. Apesar que todo ano eu me dou o direito, vamos dizer assim, né? Que eu gosto dessa fase. De pelo menos tentar amansar 1 ou 2 animais. Pelo menos passadas aquela fase do pulo, Sim. né? Pra
pra não machucar, eu preciso estar bem, né? Sim. Então, assim, eu gosto muito da fase de ensino, do direcionamento. Você ensinar a ir pra frente, virar pro outro, sai com ele, transição. Então, hoje a gente tenta dividir a equipe nos setores, nas tarefas. Então, se você não tem uma equipe por trás que possa lhe acobertar e lhe entregar um cavalo do jeito que você quer receber para terminar ele e apresentar, não adianta nada. Aí vai ser... É o que eu falo direto para as pessoas. Se pensando em custo, eu sempre oriento o proprietário a domar o animal em casa para a gente fazer uma avaliação. Certo. Um exemplo, seu exemplo. Primeira coisa que eu falei com você, eu falei, você tem certeza? Porque se você for para colocar aqui, para a gente treinar, você gastar... Vai demandar mais tempo. Para fazer essa avaliação, e aí? Você já vai ter gasto quanto? E se eu virar para você e falar assim, ó, garupa, não vai dar não. Não vai dar. E você já gastou. Não virou. Tudo bem, faz parte, faz. Mas se ele tivesse um cara que desse para levar até a fase de terminação, para falar assim, ó, garupa, deu, bora, agora vai. Seria muito melhor. Então, mas tem gente que opta em fazer o seguinte, não, leva, eu quero que você faça tudo, não tem problema não. Se você virar para mim daqui a 6 meses e falar assim, ó, não deu, eu vou levar ele embora. Não tem problema. Entendeu? Então, assim, eu costumo dividir, né? Então, hoje eu tenho 5 funcionários, mais um não trabalha diretamente com os cavalos no manejo. No manejo, sim, né? Porém, não monta. Mas agora, os outros 4 funcionários, eles montam cavalo. Montam cavalo. Do baeiro, né? Até o cara que me presta o serviço geral, esse cara que não tá envolvido, ele, nas horas vagas, ele dá um apoio. Porque ele gosta de montar. Bacana isso. Ele deu exemplo justamente porque tem 60 dias, né? Que eu encaminhei um cavalinho júnior meu pra lá. E uma das principais perguntas foi, Luquinhas, o Teté, assessor é liso, ganha pouco e tal. E ele me perguntou muito sobre isso. Como é que tá o cavalo? Eu falei, não, o cavalo já tá domado, já tá numa fase que dá pra você continuar o trabalho aí pra avaliar. E eu sinto essa frustração, sabe? Tem gente que não tá nem aí, mas imagina, como é que eu ligo pra um cara pra dizer, bicho, você investiu aqui 4, 5 meses, bicho. Olha o valor que saiu isso. Sim. E ele é muito responsável nisso, né? Eu falo responsável no sentido de você se preocupar com a pessoa, né? Se preocupar com o outro lado. Você não se preocupa em ganhar ali o dinheiro. Você quer dar o projeto, né, à pessoa. Eu acho que cabe uma pergunta aí dentro desse contexto. Faça, Pepe. Mas só pra terminar, são setores. Como é que a gente faz lá? Certo. São setores. Eu tenho um cara hoje muito direcionado, e aí a gente tem que saber também qual cavalo ele vai se adaptar melhor. Então eu tenho um cara hoje muito direcionado para os cavalos mais nervosos, que é Tonho. Os cavalos mais nervosos é um cara que sai da fase de doma e já dá um pouquinho mais da disciplina toda do treinamento, que foi o caso do seu cavalo. Agora o cavalo dele, por exemplo, já sai de Tonho. Do jeito que Tonho me entregar, eu não preciso passar por Renan, por exemplo. Entendi. Porque Renan já está muito mais ligado na fase de terminação, parada e apresentação de morfologia. Então tem muito cavalo que eu pego já na fase de pós-doma, que já dá para dar uma engrenada e dar uma posição pro cliente. Entendi. Entendeu? Então, assim, Tonho conseguiu evoluir bem, então eu já tenho uma... Então, Perfeito. digamos que nessa fase é que você pega o cavalo, que é a fase determinante de avaliação. Isso. Para você dar um posicionamento. E como ele conhece o cavalo, quando nas minhas viagens, na minha ausência, ele continua. Entendi. Entendeu? E aí você vai chegar dentro dessa fase, você vai fazer uma avaliação completa diante do potencial do animal. Exatamente. Vai passar pro cliente. A gente pode continuar... E isso muda. Tipo, eu posso tirar cavalo de um, botar na mão do outro e aí vice-versa. Entendi. Eu faço a troca de tropa praticamente a cada 30 dias. Você tá sempre avaliando a tropa Isso. pra ver o que, é que pode ser feito. A gente senta, todo mundo, eu sento, quando eu chego de viagem, a gente senta, depois que eu avalio tudo, né? Aí tem dia lá que eu avalio 20 e poucos cavalos. Entendi. Sobe de um, desce do outro, sobe de um, desce do outro. Eles vão subindo com a tropa pra avaliar. Sim, Luquinhas, pegando inclusive esse gancho, teve algum cavalo que você disse assim pro cliente, não dá, não vai pra frente e, sei lá, se tornou um campeão nacional? Já, na verdade, alguns. Como eu falei mais Vários? cedo. Como eu falei mais cedo, ainda bem que eu erro, né? Tem um caso de uma égua bacana, da Naja do MI. Sim, a égua baia. A égua baia. Dedéu me procurou, né? Já era meu cliente como Mussum. E aí ela foi em forma de avaliação, realmente. Se ia dar jeito de resolver a questão, se ela ia voltar a ser competitiva, né? Porque a Naja saiu com a carreira muito avassaladora, né? Saiu ganhando tudo. E aí acabou tendo alguns resultados insatisfatórios no decorrer da carreira.
E aí Dedéu me procurou e falou, Luquinhas, e aí, você topa treinar? Eu falei, Dedéu, eu topo, mas sabendo que vai ser uma condição que vai demorar e que pode não dar certo. E aí ele mandou a égua. Primeiro mês eu virei pra ele e falei, ó, tá muito difícil. Tá bem difícil de continuar, não sei se vai valer o investimento. Segundo mês eu falei, ó, tá bem difícil. Tô achando que não vai valer o investimento. Você não quer levar a égua embora, não? Ele falou, não, Luquinhas, deixa mais um tempo aí que eu confio nela. Aí o terceiro mês eu falei, ó, melhorou, mas ainda não tá no grau que a gente tá querendo. Sim. Você não acha melhor dar um tempo, não? Deixa ela pra matriz e tal? Ele, não, eu tenho certeza que ela vai ficar boa. Pode deixar aí. Insistiu. Ele confiou, entendeu? Ele acreditou então, no tudo, o campeonato nacional da Naja se deve a Dedéu. Porque quando o cara deixa o cavalo lá, a minha obrigação é trabalhar. Independente se eu tô satisfeito ou não com o resultado. Mas então, entrou lá, tem que trabalhar. E tem que se fazer em cima da limitação do cavalo. E aí, um belo dia, eu tava fazendo algum tipo de anotação lá no quiosque, na época meu avô era vivo, eu tava no quiosque lá da casa dele. E aí eu vi a égua subindo, e aí Tonho virou pra mim, ô chefe, dá uma olhada aqui, por favor, na égua baia. E aí lá em casa, na entrada ali, tem um calçamentozinho, né? Na época não tinha cerca de planta. Quem tava de cima dava pra ver o cavalo passar, aí eu ficava chamando de tirateima, né? Pra ouvir o som e tal. Aí na hora que ela passou no calçamento, eu falei, ó, o som melhorou bem. Tá bem bacana. Eu falei, então deixa eu montar nela aí. De montada ela sempre foi muito boa, né? Era inclusive um diferencial dela. E ali eu tomei pra mim. Entendi. Vai. Agora vai. Aí eu falei, não, agora eu quero. Que até então, o que eu faço, né? O esquema do setor, né? Eu botei ela no setor de Tonho, expliquei pra ele como é que tinha que fazer. Ó, Tonho, vamos trabalhar dessa forma. Faz isso, faz aquilo e vamos ver se ela melhora. Ele confiou também, né? E teve paciência com ela. Aí, desse momento em diante, eu assumi. E aí foi. Aí levamos ela pra Jiquié. Ela foi campeã das campeãs de marcha. E foi pra Nacional, campeã nacional de marcha. Não, o bacana é isso, você reconhecer o trabalho que você faz, mas principalmente ter a humildade de falar, pô, essa daqui eu podia passar despercebido e o dono insistiu Acreditou no animal, no e potencial. deu certo, né? Ah, mas teve mais, é que eu não lembro assim. Se parar pra pensar, se eu parar pra pensar aqui, eu vou lembrar de alguns, mas eu já errei muito. Teve algum que assim chegou a sair de lá e você viu o campeão fora? Fora. Não, eu não me lembro, mas pode ter já. Pode ter, já né? Pode ter, com certeza deve ter tido. Com certeza. Agora, Davizão, a pergunta do milhão. Você faz ou eu faço? Mas vou deixar você fazer, pô. Ele veio falando dessa pergunta comigo no carro. Eu vou perguntar isso a ele, porque todo mundo quer saber disso. e até eu quero saber, porque eu quero comprar um bicho de pista. Eu vou botar onde? Eu vou botar em Lucas Lira. Então tá, eu faço uma, você faz outra. Porque tem uma também que você tá querendo fazer, que você falou no carro. Eu não. Então vamos fazer. Luquinhas, a gente falou muito aqui de sua estrutura, de como funciona lá das pistas. Bacana isso. Como um proprietário de um animal, com a chegada, como é que você vai estruturar com a sua equipe, massa. E quanto custa, muita gente quer saber, quanto custa para um cliente botar um animal no CTE? Quais são os custos dele? Quanto vai custar para o proprietário do animal? Isso varia muito, né? A gente tem um custo fixo hoje de CTE em torno de R$ 2.500 a R$ 3.000, né? Dependendo do acerto que eu faça com o cliente. Existe uma tabela, um programa de premiações, né? E vale lembrar que eu só comecei a seguir essa tabela de premiações, se eu não me engano, há 2 ou 3 anos atrás. Novo anteriormente, entendi. Eu não comprava campeonato dos clientes, né? Então é coisa muito nova isso. Então existe um plus. Além Exato. da mensalidade, se o animal for premiado, tem um delta a mais também, variável. Isso, na verdade, eu vim acrescentando muito por conta da situação que a gente vem vivendo, né? Vamos dizer assim, no geral. E eu propus isso para meus clientes. Meus clientes são muito meus amigos, né? Certo. Então, não que eu não ache justo. Eu não tenho essa ideia na minha cabeça, tipo, pô, como é que eu posso levar um cavalo que nunca ganhou nada e eu levo o cavalo para 2 exposições, ele é campeão dos campeões, e eu levo para nacional. Ele era um cavalo que ele valia 20 mil e agora ele vale 250 metade. Isso não é problema meu. Então eu não tenho por que entrar nessa semana. Sim. Isso não é problema meu. Eu tô preocupado com o meu trabalho. Eu não tenho esse ranço de ficar, pô, o cara ganhou pra caramba porque eu trabalhei. Não, mas eu não fiz mais do que minha obrigação. Sim. E isso até te atrapalharia se você tivesse, né? Eu vou entrar, não vou entrar Seu papel Meu papel é treinar cavalo. Treinar o cavalo.
Tanto é que eu nunca quis me envolver com venda. Primeiro que eu não tenho tino nenhum. Segundo, eu não tenho perfil nenhum, zero. Não tenho nada comercial. Então eu vou entrar onde eu gosto de fazer, é treinar cavalo. Cada um em sua área, né? Cada um em sua área. Então eu sou péssimo pra isso. Então eu não vou entrar nisso. Então essa briga eu não compro com o cliente. Bacana. De forma nenhuma. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Minha obrigação é trabalhar o cavalo pra ele valer. Se for pra valer 1 bilhão, ótimo. Que bom que valeu. Massa, ótimo. Então, assim, isso na verdade me despertou muito. Por quê? Aí foi até bacana essa pergunta, porque existem outros custos, né? Sim. Que aí vai variar muito com relação à integridade do cavalo. Hoje, um custo de nacional, ele fica muito mais caro se você tem um cavalo ortopedicamente um pouquinho mais comprometido. Sim, E isso lesões. é fato. Então, Já precisar de alguns recursos. para cavalo treinar, para cavalo trabalhar hoje e ter sucesso na performance, se ele for um cavalo com baixa integridade, você vai gastar muito com ele. E isso é o nosso papel. Eu, como treinador, que eu tenho que estar alinhado com o E o veterinário. que você fala, para o pessoal entender, o que vai gastar é com suplementação, alimentação. Suplementação, veterinário. medicamentos, acompanhamento clínico. Isso custa caro, porque o profissional que está ali está trabalhando, né? Existem diárias envolvidas, existe muitas coisas, né? Esse acompanhamento de prova não é barato, é um acompanhamento caro, né? Foi o que nossa raça se tornou hoje. Aí só voltando à questão dos campeonatos, e aí fica bacana até pra gente poder discutir, e quem tá assistindo, quem pensa em abrir esse treinamento, ou quem já tem, a grande questão, Davi, Garupa, é que hoje não vale a pena, independente do valor que você cobre, independente do valor, é exagero, mas não vale a pena você abrir CTE hoje. Dentro dos limites de valor. O que você tira em termos de lucratividade, de rentabilidade disso, é baixíssimo. Se você tem hoje, quer competir no topo, você tem que oferecer alimentação de topo. Então isso é muito caro hoje. Vocês pagam isso. Sim. Então, pra gente, o nosso serviço ele fica muito pequeno. Fica muito pouco. Desses 3 mil reais, a gente fala assim, pô, caramba, Lucas lá tem 40 baias. Aí, beleza, não tá com as 40 cheias, mas ele tá lá com 27 cavalos. Vezes 3 mil, a conta é linda, né? Sim, é maravilhosa. Maravilhoso. A conta o homem tá mensalmente, rico. rapaz. Tá milionário. Lucas tá milionário. Só que assim, vai lá pro dia a dia. Existem 5 na equipe, né? Existe uma conta por trás da situação toda que é muito cara, né? De energia, de água. Despesas. Ninguém faz cálculo, né, velho? Que o cavalo precisa deitar, né? Cama. Cama. Um subproduto hoje virou um produto. Virou um produto. Um produto da madeireira. Era descartado pelas madeireiras, que é a Maravalha. Independente da... Ah, não, mas é porque a granja fez isso. Mas não importa, ela virou produto. Você tem que comprar um produto hoje. Sim, então, assim, ninguém se importa que o cavalo vai comer o melhor feno. Ninguém se importa que o meu distribuidor de feno, ele tem 13 anos comigo, 15 anos, porque eu comecei a comprar feno na mão dele quando eu tinha cavalo lá no fundo da casa. Quando eu era só no fundo de quintal, quando eu só andava a lazer a cavalo lá no condomínio. A ração, o milho sobe, a ração... E o cara, na verdade, ele não olha nem a nota de ração dele, né? Porque ele pode pagar aquilo, porque é o hobby dele. Ele, pra poder não ter... Por desencargo de consciência, ele nem olha aquela nota, ele paga, porque ele tem a grana pra pagar. Sim. Só que ele me julga que eu tô cobrando muito caro, sem que ele nem olhe nem os custos dele. Então, o cavalo dele por que eu agreguei as premiações, né? Eu agreguei as premiações porque é uma das formas que eu conseguiria para eu agregar algum valor ao meu trabalho. Ao seu serviço. Ao meu serviço. Perfeito. Porque eu falo direto com os meninos, né? Nos cursos. Falei aos meninos, eu não sairia de uma estabilidade de um Aras nunca para abrir CTE, não, gente. E outra coisa, tem outros, vamos dizer assim, os aborrecimentos, né? Convivência, dia a dia, funcionário, você, a culpa não é só deles, não. A minha culpa também, eu também tenho os meus dias ruins, eu sou um cara que cobro muito. Eu sou um cara chato no meu dia a dia. Então, tudo isso, né, esse custo tá envolvido. Dentro do seu ramo, uma pergunta bacana aí, polêmica, dentro do seu ramo existe inadimplência? Existe. Muito menos do que quando eu comecei, né?
Na verdade, não vamos apalavrar, né? Criar uma nova nomenclatura, né? Existem umas cansativas, né? Existem uns cansados aí que são relaxados. Segura ali, joga pra frente e tal. Mas pagam, entendeu? Porque também viram muito amigos. E outra coisa, o ambiente de exposição favorece que você encontra a pessoa quase todas as posições. Vai ter que se ver ali. Então ele fica sem graça de falar com você, né? Fica com vergonha. Fica com vergonha. Agora eu mesmo pago 2 dias antecipados pra ele não me cobrar. Porque Não, garupa... Você paga que você tem também. Tá sobrando, tá derramando. É liso. Aí voltando na questão já foi o lance da premiação, o custo. Certo. Aí voltando na questão da preparação, é muito caro, bicho. É muito caro. E por vezes as pessoas acham que, não tem necessidade, não tem. Se você tá trabalhando com a equipe séria, tudo que o cara lhe propôs é porque ele acha que é melhor pro cavalo. A verdade é essa. Sim. Né? Não tem jeito. Então, assim, é caro, é muito caro hoje. Se você quiser entrar no game, realmente, você tem que estar preparado, lastrado financeiramente. E quanto é uma mensalidade? Hoje, eu tenho 2 pacotes, né? Dependendo dos acertos, eu tenho uma mensalidade de 2.500 e eu tenho uma mensalidade de R$3.000. Entendeu? Isso envolve treinamento, ração e feno. Certo. E cama, e, né, a estadia do cavalo. Certo. Estadia mais treinamento, né? E a estadia envolve alimentação também. Certo. A suplementação, os adicionais... Os adicionais são a parte e ferrageamento também, né? Uma coisa que hoje, pelo preço do ferro, pelo preço do alumínio, ficou também um pouquinho mais caro. Né? Muito mais caro. Ainda tem os custos adicionais, né? Que é ferrajamento. Agora também estão entrando novas técnicas, como quiropraxia, fisioterapia. Aí, junto disso aí tudo, desse profissionalismo agregado, aí entra um monte de terapia alternativa, né? Que aí são várias que vão entrando e aí o cliente tem a opção. Inclusive isso, apesar de eu ser veterinário, eu não me meto também. Então eu deixo tudo por parte do meu clínico. Perfeito. Do meu ortopedista. Então você terceiriza a parte veterinária. Exatamente. O que eu vejo, Pepe e Luquinhas, é o seguinte, o cavalo, a pista, chegou num nível de alto nível, altíssimo nível. Então, quando você assiste uma pista, às vezes os animais estão muito próximos. Então, esses recursos que vão ajudar. Quem der mais recurso, quem tiver mais recurso vai fazer alternativo, vai acabar fazendo a diferença. Entendeu? Uma suplementação bacana... Faz. Né, uma agora, sabe uma coisa que eu percebo? Se você concorda com isso ou demais, não? Demais. Agora, uma coisa, a gente não pode também só se prender aí. A isso, né? Porque, como eu te falei, eu vivo dela, mas eu não posso me deixar entorpecer por ela. Massa. A pista, ela é balizadora, com certeza que é o momento crucial que você bota em competição todos os criatórios. Que o seu trabalho está sendo representado ali. Uhum. Só que, como eu falei mais cedo, existem 6 quesitos. E, por vezes, quem ganha não é o melhor. Quem ganha é o melhor, mais preparado. Quem ganha é o mais preparado. Já ouvi você falar isso. E isso aí, que você falou, se faz a diferença, faz muita diferença. Só que eu acho que a gente não deve só se prender a isso. E eu tenho uma coisa relacionada à criação, e a gente melhorou muito nesses 20 anos aí de macho picada intensos, né? Vamos dizer assim, que foi a seleção. E hoje eu comecei a treinar cavalo em 2008, e em 2023 eu sinto grande diferença com relação a esses acréscimos de terapia, de medicamentos, por conta da seleção de tropa. A tropa nossa, gente, tá boa demais. Evoluiu bastante. A nossa dificuldade hoje, no dia a dia do CTE, não é dizer se é bom ou ruim. É dizer se vai ser campeão nacional ou não. Agora, assim, na contramão do que você falou... Eu não tenho como dizer isso enquanto eu não botar o cavalo à prova. Perfeito. No meio dos bons. Mas a realidade é essa. O que eu, na verdade... Não é que eu tenho essa petulância de falar assim... Ô, amigo, tire, por favor, que o seu cavalo não é nacional, não. Se o cara quiser me pagar... Se ele quiser ser mensalista, meu amigo, meu cliente... E se ele quiser fazer cavalgada e quiser deixar o cavalo lá... E o dia que eu puder, eu vou na cavalgada com ele. Eu não deixo de prestar serviço pra ninguém. Perfeito. Independente se o cavalo é de pista ou não. Eu não deixo de prestar serviço pra ninguém. Meu trabalho é treinar cavalo. As pessoas esquecem disso. Eu devo ter hoje 4 mensalistas, ou mais, que eles querem tentar ver se o cavalo dele ganha na Bahia. Uma então, pistinha, é o nome, né? A pistinha. Eu não tenho problema nenhum. Se o cara quiser que eu falo com ele, leve. Não. Eu quero ir pra tal lugar porque a cidade lá, eu tenho influência lá no pessoal e tal. Você leva? Levo. Claro que eu levo. Bora, tô aqui pra isso. Eu não vou passar nos 7, mas eu levo. Aí as pessoas, rapaz, como é que você traz um cavalo desse? Aí eu dá vontade, eu não pergunto isso porque chega a ser grosseiro. Mas dá vontade de perguntar, vem cá, quem paga minhas contas é você?
Tá vendo aí? Do cavalo. Então eu vou deixar, o cara me paga a mensalidade, ele me contrata, eu presto um serviço pro cara, e por questões de vaidade, porque eu não quero estar lá no rabo da gata, eu vou deixar de levar o cavalo Perfeito. Bacana pro cara essa pra pista. atitude sua, Sempre que, viu, na Lucas? verdade, Bacana. é um risco, né? Porque pista é comparativa, Sabe, você eu tô pode ali, ganhar, eu né? trabalho com o que eu gosto, eu tô sendo remunerado com o que eu gosto, o cara virou meu amigo. Tá ele atendendo, quer ter você tá aquilo, atendendo ao ele sabe que o cavalo pedido. dele vai mal. As pessoas, às vezes, os treinadores, eles esquecem que quem tá do outro lado da cerca só quer ver você montar no cavalo dele, velho. Perfeito, velho, perfeito. Então, assim, as pessoas esquecem isso. Sabe? Tem hora que eu me deparo com a situação que eu falo assim, rapaz, é sério que esse cara tá falando isso mesmo? Ele chegou num ponto que é muito comentado, né, Pepe? Isso aí. Caramba. Assim, aí muito o que você tem a ver, meu irmão? Que você, se o cara tem esse atrativo, meu irmão, se ele é meu amigo, ele é meu cliente, ele tá me pagando pra isso. Eu vou lá e, claro que hoje o cara me ouve mais, né? Ô, Lucas, beleza, não dá não? Então eu vou levar embora. Mas eu tive vários clientes que falaram assim, você leva? Eu falei, levo. Não levo o quê? Tô aqui pra isso. Tô aqui pra isso. Teve uma vez o cara comprou na minha mão, imagina, ainda mais cria sua. Aí, pô, égua de batida, bicho. Nós estamos passando por uma situação na Bahia que chega a ser preocupante. Falei que a gente sempre teve tradição de tropa boa de batida. Estamos numa situação difícil, a picada engolindo, as pessoas querem se afastar da batida, sendo que a batida ainda vive também o melhor momento na raça, na minha opinião. A tropa tá boa demais de batida. Mas existe um preconceito no mercado, existe realmente um estereótipo. Questão comercial. Por questões comerciais. Por que a gente não pode aceitar um cavalo de 15 mil de batida bom de sela? Sim. Que ele não dá pista. E aí o cara vai, compra uma égua na minha mão. Vai ele, vai a esposa, vai o filho. Aí monta na égua com 3 anos, recém-domada. A esposa, o filho e ele. Aí ele vira pra mim, Lucas, você acha o quê? Eu falei, bicho, eu acho que se a gente conseguir, do jeito que ela tá hoje, ela não tem competitividade nenhuma pra pistas fortes. Mas se a gente conseguir hoje melhorar isso, melhorar aquilo, e a gente der uma condição de pegar uma pista menos competitiva, possa ser que dê algum caldinho. Aí ele virou, eu não quero nada disso. Eu quero ver ela competindo e eu quero que meu filho veja ela competindo. Pronto. E fulana lá, minha esposa, quer ver ela dentro de pista, porque queria levar um animal pra pista. Quer curtir esse mundo aí. Rapaz, chegou essa égua domada, recém-domada, prenha pra parir. Porque lá eu tenho esse hábito, né? As éguas eu emprenho logo com 3 anos e tal. E aí vai lá, vem cá, a égua assusta, primeira pista. E eles lá naquela apreensão. E aí, Lucas, e aí? Aquilo tudo, na verdade, meio que fortaleceu o dia deles, né? Aquilo tudo deixou um dia maravilhoso, porque eles criaram a expectativa. A égua entrou, deu trabalho. Aí ajustou. Aí no final das contas, primeiro prêmio de marcha. Pô, pra eles foi como Um fosse... sabe, com 7 Copa do éguas. Mundo. Nacional. 7 éguas, subiu, botou faixinha, o filho levou a faixa, botou no quarto dele. Então, assim, os caras acham que a vida é só flores, que é mil maravilhas, porque tem que estar lá na frente, ganhando tudo. E vai comentar, pô, como é que pode? Luquinhas, porque Luquinhas tá há muito tempo no ramo, tá no mercado, como é que pode trazer um animal desse? Então, assim, essas coisas não me pegam, entendeu, bicho? Eu não tenho essa vaidade. Essas coisas, graças a Deus, que não me pegam. Eu achei quero isso treinar muito bacana cavalo. da sua parte, viu? Bacana Eu quero... Me surpreendi, inclusive. Eu muito não tô bacana. nem aí, rapaz, pra essas coisas. É porque, na verdade, acho que isso é um diferencial seu como pessoa e reflete na vida profissional. Uma frase que pra mim faz muito sentido é: a gente é do tamanho do quão a gente agrega na vida da outra pessoa. Então, o significado que você traz pra essas pessoas, né? Agora, sim, é uma pergunta que eu ia fazer. Você acabou de falar. As pessoas querem ver Lucas montado ali nos animais dela, nos animais deles. Em alguns momentos, que são, acredito que bons momentos, né? Você ganhou ali várias categorias, você tá na exposição, foi pro grande. Passou 2 éguas aí pro grande. Isso é um só. Aí, pronto, tem 2 éguas que tá do CTE lá. Como é que você faz isso? Como é que... Eu juro a vocês que eu nem sei quando é que eu criei essa regra lá em casa. Deve ter sido pensando nisso. O mais justo é quem lhe dá a primeira oportunidade. Então eu monto no animal, se cair na mesma categoria ou no grande, no animal que chegou primeiro. Chegou primeiro. Independente de qualquer coisa. Inclusive no campeonato da Naja que eu falei, a égua do grande, vamos dizer assim, né? A égua que foi muito comentada na Nacional nessa época, das 5, foi a Naja, né? Sim. E eu não montei na Naja. Você montou em Eu outra. montei na Violeta. E quem ganhou?
A Violeta foi primeiro prêmio campeã das campeãs e reservada da raça. A Naja não ganhou, não. A Naja não ganhou. Não. Então, Mas a égua do sábado era a Naja. A Naja do comentário do parque era a Naja. então se tem 2 animais, vamos lá, mesma categoria, vamos criar uma polêmica aqui. E aí, você tem uma regra em sua casa que você monta no animal que chegar primeiro. Bacana, amanheceu e você viu que o animal que chegou primeiro, você acha que não vai dar. Não tá pronto, não amanheceu bem. Não tá no dia bom. 100%, não tá no dia bom. Você tem certeza que a outra está muito melhor. E a que chegou primeiro, muito provavelmente, não dê o campeonato. O que é que você faz? Se estiver no evento, já dentro do evento? Sim. Ah, não, eu sigo... Você respeita a ordem, Não, monta na eu que chegou sigo primeiro. o fluxo. Eu sigo como tem que ser. Tá no evento, tem que competir. Você monta na que chegou primeiro, mesmo assim. Exatamente. Eu só deixei de botar cavalo em pista quando eles não estavam bem. Tipo, por questões clínicas. Não é botar, é você trocar. Não, vou montar nessa aqui, essa aqui tá melhor. Não pode não. Não troco Fala não. por arriscar... Arriscar que tá melhor. Não troco não. Se o proprietário me pede pra montar... Ó, você quer tirar por quê? Ah, não, porque ela não tá bem, tá marchando mal. Eu nessa pergunta eu faço pro proprietário. Se ela tá marchando mal, a culpa não é do animal, não é culpa do proprietário, a culpa é minha. Perfeito. Ela tá mal, beleza. Ela pode ter alguma coisa ali que tá levando, ela tá mal. Mas se tá lá, tem que competir. Eu monto nela. Bacana. A não ser que seja um animal de muita expectativa. Um animal que ganha, já tá acostumado a ganhar. Que as pessoas criam essa expectativa. Você tem que passar pro proprietário, ó. Eu dei uma montada ontem em fulana e não gostei, bicho. Ela não tá como tava. Não tava antes. E eu lhe peço... Agora, isso é muito raro, viu, gente? Sim. Um animal desse, por exemplo, a gente tem que ter muita cautela pra levar pros eventos, né? Aliás, às Se vezes for você uma égua faz pra cobrada. preservar o animal, né? A imagem do animal. Pra você ver, um animal cobrado, eu nunca tive esse problema. O animal cobrado, ele tem que sair, ele tem que dar resultado. A verdade é essa. O que é um animal cobrado? Explica O animal cobrado é aquele animal, por exemplo, vamos lá, a dama foi campeã das campeãs brasileiras de marcha, ela não pôde competir na nacional subsequente, né, na próxima nacional, por conta da pandemia. Depois não pôde competir na outra nacional por causa de pandemia. E aí você tem que sair com a égua, pô. A égua já tem... Entendi. Ela já tem e sendo que já tinham duas Cobrada campeãs... é que a cobrança é muito forte em cima do égua animal. ganhadeira. Beleza. Égua famosa, pronto. Bacana. Sim. A égua famosa não é por conta que ela é famosa só de fama, não. Porque ela ganhou, né? Ela vai ser cobrada. Sim. Então esse animal a gente tem que ter uma cautela pra sair, inclusive escolher as provas. O ideal é que seja uma prova de alta competitividade. Pra se colocar na prova mesmo. Eu não tenho essa... Ah, não, vamos Vou na escolher prova a minha... mais fácil pra ver se eu ganho. Prova mais fácil é pra animal iniciante, pô. Prova com nível menor, mas como eu falei, né? Na Bahia, velho, você vai olhar qual a prova fraca que tem, bicho. Não tem. Eu só não tive a oportunidade de ir na Copa JGX esse ano porque eu tava viajando, tava no Espírito Santo. Eu já tava com viagem marcada há muito tempo. Mas eu iria se eu estivesse na Bahia. Não tem prova fraca. Universo da Arraial da Ajuda, bicho. Arraial da Ajuda. 13 éguas de picada. Já começa. E não é só volume, não. Tem 7 éguas boas, que você não sabe, assim. A 7ª bem preparada pode ser campeã. Pode bater na primeira. Certeza, absoluta. Agora você colocou a frase. Muitas vezes o que ganha é o melhor preparado. E não o melhor em si. Você já se deparou com alguma situação? Ou você acha que isso pode acontecer? Tem aquele cavalo que é o craque. Ele é o melhor. E mesmo... digamos, mal preparado não, ele tá preparado em condizente com o outro, mas o piloto, ele não faz a diferença ali. E aí, mesmo assim, ele conseguiu passar à frente de um piloto bom e de um cavalo que tava muito bem preparado. Aí é questão da prova, né? O que a prova tá mostrando. Quando eu falo com relação ao melhor preparado, e por vezes não mais craque, mais talentoso, é muito da questão de você estar sempre condicionando o cavalo a fazer o certo dentro da pista. E a coisa está tão acirrada, a tropa está tão próxima, que uma simples... Um detalhe pequeno, né? Uma simples forma de você condicionar a musculatura do cavalo vai fazer com que ele acabe bem, e o juiz olha assim nos 7 e fala, rapaz, tem que dar nesse aí mesmo. Finalzinho, o outro já começou a... Que, na verdade, os treinadores esquecem que a juizada que está no mercado hoje, né, principalmente os mais experientes, a gente é muito previsível para eles. Eles vão juntando informações
Porque qual é a arma maior deles? Microfone. Então ali ele justifica tudo. Tem que garantir Perfeito, o comentário. Então assim, o cara olha assim, pô, mas eu tenho que falar. Por que eu vou falar? Porque no final ele reagiu na boca. Sim. O que eu vou falar? Porque Tem que justificar o julgamento. Na minha montada, ele... Aí, no final, às vezes, você pode, inclusive, dar uma instrução, né? Pro proprietário. Inclusive, o cavalo de muito potencial, né? Hoje a condição realmente foi do cavalo campeão, mas essa posição pode mudar, inverter em outras provas. Então, tá muito acirrada. O preparo, ele envolve tudo que a gente comentou mais cedo. Alimentação, suplementação, acompanhamento clínico, tudo isso. E agora o que a gente vê de cavalo... Tanto é que a gente vê um monte de cavalo aí e fala assim, você não lembra dele não? Ele foi sexto na Nacional passada. Aí vai lá, campeão dos campeões. Entendeu? Ele foi terceiro na Nacional, ele perdeu para não sei quem. Aí volta a ser o melhor cavalo do Brasil, entendeu? A evolução, né? O preparo. Porque ele teve um acompanhamento um pouquinho mais acirrado, um pouquinho mais profissional, um pouquinho mais lapidado, né? Esse acompanhamento. Gente, vocês não têm noção... Eu trabalho com treinamento de cavalo, tô no ramo, e vocês não têm noção o que acontece dentro daqueles pavilhões da Nacional, por exemplo. Fala alguma coisa aí pra gente. Eu fiquei curioso. Dá um exemplo aí. É praticamente uma pessoa para um cavalo, gente. Então essa galera que entra investindo, eles não estão ali para brincar. E isso aí vale pro pessoal que tem CTE, vale pro pessoal que tá entrando agora. É altíssimo nível. Então, assim, você tem que entrar, bicho. As pessoas falam, né? Pô, mas os caras estão entrando agora, estão investindo demais. Como é que vai ganhar desses caras? Ganha. Você tem material, velho. Você tem o bicho bom e bem preparado. Não tem essa história de, não, é impossível ganhar das pessoas que estão investindo na raça. Eu não acho impossível, não. E se o cara começar a botar isso na cabeça dele de agora, ele não vai ganhar nunca. Nunca, ele vai entrar um mito, né, perdedor. que é muito difícil ganhar dos grandes, o pessoal comenta muito isso. Agora sim, tenha material bom e você coloque uma pessoa boa. Se seu menino precisar de orientação, contrate um cara para orientar ele. Se você tem esse cavalo realmente, contrate que você vai ganhar. Você vai ganhar. Olha o caso do Gaiato Beira-Rio. Sim. Pô, o doutor Aurino, criador há vários e vários anos, né? Ele acreditou no cavalo, pegou o cavalo, preparou o cavalo, recebeu orientação para o cavalo, né? Seguiu. Emanuel ali junto com ele, Maurício, um talento ali... casado, né? Não, casou com o cavalo e ali um talento, não vou nem dizer escondido, né? Mas ele tava latente ali, e aí veio essa situação toda, casou com o cavalo veio, aí virou o cavalo, aí campeão dos campeões brasileiro, seria o cavalo, vamos dizer assim, da Nacional, né? Porque o atual campeão dos campeões brasileiro tem essa responsabilidade, tem essa cobrança, infelizmente passou mal, não conseguiu voltar pro grande. Mas, enfim, eu tô dando esse exemplo do Gaiato em si, que dá pra coisa acontecer. E, sabiamente, o Taurino soube virar a chave. Sim. Né? Nunca foi um cara, teoricamente, tão participativo em pista. E ele tinha a peça, e a peça precisava ser lapidada. E a equipe... Diamante, ele montou uma equipe. Conseguiu lapidar muito bem, né? Ele montou uma equipe. JVD, Maurício. Eu não acredito muito nisso, não. Eu sei que é difícil ganhar de quem tá investindo e quem é grande... Porque os caras têm estrutura, velho. Não é à toa, não é só manta, não, gente. Na verdade, não é manta. Não é manta. Por trás existe todo um aparato, né? Não, se vocês passarem um dia no pavilhão daquele, um dia no Aras com esses caras, vocês vão entender, velho. Eu tenho que perder deles mesmo. Piscina, esteira... Tem que perder, velho. Estrutura completa. Você vai perder, bicho. Você vai perder mesmo. Se você já começar acreditando que você vai perder... E ainda você vai entrar perdendo. Aí já não tem jeito, né, velho? Entendeu? É isso mesmo. Aí é que eu comemoro mesmo, né? Se eu for reservar, se for primeiro prêmio. Aí é que eu tô, beleza. Véi, deu pra ver que o Luquinhas é um cara muito positivo, né? Toda hora. Bacana demais. Acho que isso aí que faz seu diferencial, e principalmente pelo que você agrega na vida das pessoas. Isso daí eu queria te parabenizar. Eu acho que esse podcast aqui serviu até para que eu pudesse te conhecer melhor. A gente já tem alguns anos aí que se conhece, que bate papo, mas foi o que a gente falou no início, né? Acho que foi um momento das pessoas de casa terem mais informação, e pra gente também foi muito rico, né, Davi? É verdade, foi muito bacana, viu? Muito bacana. Foi um aprendizado aqui, viu? Uma aula, né, Davi? Foi bom. Uma aula, obrigado pela presença. Valeu.
Foi top demais aqui. Gravei aqui também, não só lá, gravei aqui pra chegar em casa e ficar ouvindo no carro. Gravando no celular, velho? Gravei, Agora eu vou pra cobrar, tomar aula, eu cara. falo. Uma aula dessa aqui era pra ser cobrada. Maria. Mas assim, Obrigado de velho, verdade. obrigado de Valeu. verdade pela sua presença aqui, contribuiu demais com a gente. Mande um alô pra galera de casa, uma dica pros novos criadores, pra galera que tá entrando, que é da sua profissão também, os treinadores. Pra quem tá pensando em iniciar um trabalho de pista, o que deve fazer também. Fique à vontade, Beleza. Fique à vontade pra você encerrar. esse episódio rico. que foi hoje Obrigado, aqui. obrigado aí pela Encerrar e vai aí oportunidade. agora uma dica de Lucas Lira aí pra vocês. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. É sempre bom falar de cavalo. Eu gosto pra caramba desses encontros. Gosto mais ainda também na fazenda, você sabe disso. Sim, sim. Parar, a gente conversar, trocar ideia. Dicas, é difícil falar um pouco isso, porque na verdade eu deixo muito as pessoas que querem entrar conduzir a situação do jeito deles, porque eles estão ali porque eles querem e porque querem alguma coisa diferente. Se a gente ficar só tolindo, tirando o tempo todo esse prazer deles, né, e cagando regra, vamos dizer assim, fica chato. E cavalo não é pra isso. Verdade. Então eu vou tentando orientar de forma que as pessoas se sintam à vontade, né? E claro que tudo isso veio com o tempo. Apesar que eu sou novo no cavalo, mas eu já cheguei a ser um pouquinho mais ríspido, mais chato, sabe? Não, você tem que ser assim e tal. Sim. Nosso cavalo mudou, né? E a gente vai mudando junto. Claro. E a gente vai apanhando, vai errando, e aí vai tentando aprender. E a gente, daqui a 10 anos, a gente vai estar no outro podcast aqui, vai estar conversando sobre outras coisas. Você lembra daquele dia que eu falei aquilo e tal? E as coisas vão se moldando de acordo com a situação que a associação vai cobrando, que o mercado vai cobrando, né? Que é Verdade. muito E importante. nós somos o que somos hoje em termos de marcha por conta do mercado, a verdade é essa. E existe, O mercado cobrou esse cavalo da gente, né? com certeza, pô, existe inclusive uma precocidade, eu acredito hoje na raça por conta do mercado, né? A gente vê hoje as competições puxado, cada dia mais as amostras dentro dos aras com potros às vezes ao pé, por conta do mercado, né? Exatamente. O mercado exige isso. Para os meninos que estão começando, eu não tive esse acesso, hoje eu não sou. Preciso ser bem mais participativo. Tenho uma dificuldade enorme em mídia social, né? Os meninos dessa geração, eles já têm um acesso muito grande e é uma opinião minha, eu já acho que tem um excesso aí com relação a isso. Então eu acho que eu estou pecando por falta e eu acho que os meninos já estão pecando em excesso, né? Porque o nosso, infelizmente, por vezes em Instagram, em rede social, a gente só quer postar tudo que é perfeito, que é maravilhoso e que é lindo, e não é só isso. Nem sempre a realidade Apesar é que eu tô aquela. ali com o maior Perfeito. prazer, treinando no cavalo, sou feliz pra caramba. Eu desço de um cavalo hoje, apesar de toda a rotina do Aras, que tem problema, né? Todo Aras tem. Eu desço, subo de um cavalo e eu falo, acabei o dia hoje fazendo o que eu mais gosto. Mas nem tudo são flores, como a mídia social posta. Verdade. E eu sou de uma geração que não tive acesso a isso, não tenho muito pouco acesso a isso, até que minhas postagens, ainda quem faz é meu irmão, eu não sei nem postar. Sério? Preciso ser um pouco mais ativo, até justamente pelo conteúdo educacional que eu tento passar para as pessoas. E tentem não se empreender tanto a isso, porque isso gera muita vaidade. Eu não sei se o meio do cavalo precisa de tanta coisa. O que eu acho que eles têm que pensar é que eles precisam prestar um serviço. Isso aí é que eles não podem esquecer. Você é um prestador de serviço. Você não é a figura principal, né? Eu já até falei isso algumas vezes. O problema é que as pessoas acham que quando entra na pista, a atração principal é quem tá montando. E não é. Você só se torna a atração principal se você tornar a estrela principal brilhante. Né? É a atração Então, principal, o cavalo. É o cavalo. Então tá todo mundo ali na Nacional, né? Aquela frequência na gameleira ali é por causa do Mangalaga Machador. Sim. Não é por causa de 4, 5 cabeças de treinador bacana, apresentador ali, durinho. Então, eu acho que se puder dar algum conselho, né? Se fosse bom, se vendia. Eu acho que é controlar um pouquinho mais esse lance da vaidade, você prestar um bom serviço. Eu já errei muito nisso com relação a não me controlar aos meus impulsos, porque acho que era tanta paixão envolvida, que você acaba falando coisas para os proprietários, para os clientes, que eles não querem ouvir, apesar que você quer falar, mas eles não querem ouvir. Então, tem que respeitar um pouco disso. Eu acho que os clientes me ensinaram muito isso. Eu tive algumas conversas com amigos, né? Se eu não tivesse clientes amigos, eu talvez não estaria falando isso hoje. Se eu só tivesse gente que ia acatar essas coisas que eu falasse, né? Sim. Então, a gente ouvir muitas pessoas, isso é importante. Não deixem de participar de
de ponto de encontro, de escutar os antigos, né? Os mais velhos falando sobre cavalo. Ah, fulano tem tropa antiga, mas não tem mais nada lá. Não tem mais nada por quê? Porque não vai lá pra pista? Porque ele não pode pagar um salário de peão, de treinador famoso ou de treinador bom pra poder levar a tropa dele? Ele não tá sumido. Você não teve nem na casa dele pra dizer que ele tá sumido. Verdade. Né? Parou de criar cavalo, como é que tá? Então as pessoas se balizam muito por pista hoje, né? Pelo resultado em pista. Então não deixe de se prender também às prosas antigas, os bate-papos bacanas, essa parte comercial também é muito legal. Entenda o mercado, como é que tá ali, né? Saibam realmente filtrar também e sejam sempre, quem vai mexer com seu treinamento, na minha opinião, sejam sempre sinceros. Porque esse dinheiro da falta de sinceridade, e esse dinheiro eu nunca quis ganhar. Não prospera, né? Nunca quis ganhar. Sinceramente, eu me incomodava muito isso em termos de, e aí? Eu tenho que falar. E o cara tá com a expectativa, mas eu tenho que falar. Eu Você não tô... pode tá. Eu não tô... Então, assim, eu prefiro errar como eu errei com a Nage e com outros. Sim. Né? Prefiro errar e depois ganhar, ou então errar e depois perder também. Mas eu prefiro não omitir essa informação do potencial do cavalo por conta de dinheiro. Bacana. É ser sincero, né, velho? Ser sincero sempre. Obrigado aí, vocês dois. Parabéns aí aos criadores. Macho Picada, assim, tá muito bacana. Eu fico muito orgulhoso, na verdade, quando eu vejo que... sem rixa, pelo amor de Deus, né? Que é isso? Quando eu vejo a Bahia tão próspera e indo tão bem nas competições nacionais. Isso, pra mim, é de um orgulho absurdo. Eu que acompanhei meu avô. Meu avô alugava cavalo no estado para fazer acasalamento, para melhorar a tropa de picado. Ele foi, na verdade, um cara que ele tinha muita felicidade no cavalo, mas por vezes ele era muito infeliz. Muitas vezes ele era infeliz, porque ele não podia criar o que ele queria, que era macho picada. Entendi. Teve que criar cavalo, se manter no ramo. Ele teve que criar batida para se manter no ramo. Que era o foco. Porque não existia mais picada. Sim. Muitos técnicos tinham preconceito, não queriam registrar. O primeiro curso que eu tomei na minha formação, eu era adolescente, eu montei no filho do Lampião HO. Excepcional de andamento. Eu tive a oportunidade de montar, isso serviu de base para mim. Muitos bons cavalos de marcha de centro, chamada, né? Mas de marcha picada. Os cavalos que desciam pá e subiam pra. E meu avô, ele não abandonou o cavalo porque gostava, mas ele foi obrigado a criar a batida sem querer. Porque na época era o Porque forte. na época não existia. Ele criava o que não gostava. E meu avô, ele gostava de pista. Ele gostava dos encontros. Sim. Então ele adorava os encontros. Meu avô morou 5 anos no Iraque, 6 anos no Iraque, e tudo que ele queria quando voltava pro Brasil era ver cavalo. Queria ficar com a família. E ver a tropa. E encontrar com os amigos, a velha guarda, né, que a gente chamava. E aí, a macho picada, ela é realmente uma guerreira, né? Eu sou fã da batida também. Eu sou muito fã. Crio as duas marchas. Mas a macho picada tá de parabéns. Quando eu ouvia meu avô falar que... Luquinhas, vai passar. E aí eu chamava ele de doido, né? Eu tinha essa liberdade com ele, né? Sim. E hoje eu vejo que o doido era eu. É verdade. Que passou, né? Passou. E na Bahia, no Nordeste, em alguns estados já, algumas exposições no Sudeste. E a gente vem encostando com relação a números. Não que isso se torne uma briga, uma disputa. Eu acho que não. A gente precisa voltar à batida de qualquer jeito. A gente precisa resgatar isso no Nordeste. A marcha batida boa. Sim. Boa. E aí... ele falou que iria passar na Bahia, iria passar no Nordeste, e o doido era eu, e ele falou um dia pra mim na Nacional que o cavalo dele ganhou em 2011, falou, Luquinhas, eu ainda acredito que vai ficar igual esse número aqui, e só não vai passar porque acho que a gameleira não vai aguentar mais. E nesse dia eu não pude chamar ele de doido, não teve não, porque tá chegando. É verdade. Tá encostando. Graças a Deus, né, velho? Mas obrigado aí, gente, valeu mesmo. Não, que é isso, a gente que agradece mais uma vez aí. Valeu. Obrigadão mesmo. Obrigado. Satisfação Valeu. ter você aqui. Tamo irmão. junto. Top. Parabéns pela sua Valeu. história. Meu Valeu, irmão, Pepe. Vamos finalizar Mais um. o podcast. Tamo junto. Machador. Até Galera, a próxima. Muito Finaliza aí. obrigado. Se inscreve no canal do YouTube, siga nossas redes sociais, nosso Instagram, acompanha a gente que toda semana vamos estar trazendo um conteúdo rico para vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tamo junto aí. Valeu. Valeu.